Finalmente temos a nova versão de um dos melhores sistemas para instalar em computadores e notebooks mais fracos. Eu tô falando da nova versão do Zorin OS, a versão 17.3. Esse, sem dúvidas, é o melhor sistema para você estar instalando, simplesmente pelo fato dele ser o mais rápido, o mais bonito e o mais completo de todos, trazendo tudo o que você precisa para o seu dia a dia. Vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo completo de como instalar ele em qualquer computador. Bom, independente da versão do Windows que você está atualmente, o procedimento vai ser o mesmo, tá? Você vai precisar também de um pendrive de pelo menos 8 GB para fazer o procedimento, tá? Então você vai entrar no seu navegador, pode ser o Chrome, qualquer um também, não tem diferença. No Google, você vai procurar por Zorin OS, tá? Só digitar isso que já vai aparecer a página oficial deles aqui, com a versão mais recente possível para vocês, tá bom? Então chegou aqui vai ter algumas informações e lembrando que ele foi atualizado para a versão 17.3 recentemente e já traz várias novidades aí para você estar utilizando, tá? Lembrando que ele é um projeto gratuito que também tem a sua versão paga. Então no caso aqui, ó, tem essa versão que é a Pro, que traz alguns recursos a mais. Porém, a gratuita já vai servir muito bem para muitos de vocês. Está disponível atualmente na versão Core e também na versão Education. Você pode escolher de acordo com sua preferência aqui. Eu recomendo a versão Core, tá? Até porque essa versão Education é mais educacional para estudante e para escolas, tá bom? Então chegando aqui nessa página, você vai clicar em Download. Aqui você não precisa colocar o seu e-mail se você não quiser, é só clicar em Skip. E aqui, automaticamente, ele vai começar a pegar o arquivo ISO para o seu computador. E olha aqui, ele já está pegando, não demora, tá? Ele tem um tamanho de 3.4 GB e está pedindo aqui apenas 15 minutos. Então, enquanto ele pega a ISO para o nosso computador, a gente também vai precisar de uma ferramenta, a ferramenta que se chama Rufus. Ela vai ajudar a gente a criar o pendrive boot da maneira correta. Lembrando que tem outras ferramentas que fazem a mesma coisa, como o Windows USB, Uniboot e várias outras, tá? Porém, essa aqui é a mais simples e que muita gente conhece. Então, você vai acessar a página oficial deles aqui. Aqui, você vai rolar a página e pegar a versão mais recente do Rufus, de preferência, a versão portátil. Clica aqui em Rufus 4.7 e também aguarda que ele vai direto para o seu computador, tá bom? Então, esses aqui são os dois arquivos que vamos precisar. É só a gente aguardar um pouquinho que já finaliza. Pronto, assim que finalizar, você já pode pegar o seu pendrive e conectar ao computador. Após conectar o pendrive, vai clicar na pastinha sobre os arquivos que você pegou, tá? A pastinha ao lado deles. Aqui, você pode fechar o navegador nesse momento. Quando chegar nessa parte aqui, você vai dar um duplo clique sobre o arquivo Rufus, a versão 4.7 que você pegou, tá? Fez isso, dá permissão sim aqui, clica em não. E aqui, você vai fechar a janelinha, clica em selecionar. Seleciona aqui a aba de downloads do seu computador e aqui você vai selecionar o Zorin OS, tá? Clica em abrir. Após isso, automaticamente ele já vai configurar tudo. Clica em iniciar, confirma OK aqui, confirma sim e aqui OK. Após isso, ele vai começar a criação do pendrive boot. Tudo aqui é meio que automático, tá? Você só faz aquelas confirmações no início e após finalizar o pendrive boot, ele vai dar a mensagem pronto logo aqui abaixo. É só você aguardar. Pronto, após finalizar ele vai dar essa mensagem em verde aqui. Agora você vai clicar em fechar, a gente vai reiniciar o computador e entrar no menu de boot, tá? Olha, caso você não saiba, você pode ver de acordo com essa lista aqui com a tecla do menu de boot do seu computador, tá bom? Mas caso não esteja na lista a marca do seu computador, você pode procurar no Google que eu tenho certeza que você vai encontrar. Então aqui é só a gente fazer a reinicialização padrão pelo próprio sistema operacional, tá? É claro, se você for fazer em um computador que não tem sistema operacional, é só você ligar já pressionando as teclas de boot. No meu caso, é F11. Pronto, chegou no menu de boot, você vai selecionar aqui o seu pendrive, tá? Localiza ele pelo nome aí e simplesmente dá Enter. Aguarda um pouquinho, ele vai te mandar aqui para essa tela, tá? E aqui você vai escolher também a primeira opção e simplesmente dá Enter. Simples assim. Ele vai parecer que travou aqui, mas ele só demora um pouquinho mesmo, principalmente em computadores que são mais antigos, mais fracos, mas logo após ele já pula aqui. Ele vai aparecer aqui o Boot Animation do Zorin OS aqui abaixo, é só você aguardar que ele já manda a gente diretamente para a tela de instalação, tá? Ele faz esse pequeno carregamento aqui.
Bom, assim que você chegar na tela inicial, se por acaso ele não vir em português aqui, você vai selecionar português do Brasil, tá? E como eu mencionei anteriormente, tem como você experimentar, testar os OS a partir do pendrive, que eu não recomendo, principalmente se seu pendrive não for de boa velocidade, e tem como você instalar, que é o procedimento desse vídeo. Então você vai clicar aqui em instalar os OS, aguarda um pouquinho que ele faz o carregamento, ele vai te mandar para essa parte aqui, e é aqui que muita gente erra, tá? Observe que aqui ao lado tem vários layouts de teclado para você escolher, tá bom? Aqui tem um local para você testar para ver se está correto o seu teclado. Você também tem como detectar, que na maioria das vezes funciona, porém, quando não funcionar é sempre bom você selecionar e já testar aqui para ver se todas as teclas vão responder corretamente. Eu sempre costumo utilizar o No Dead Case, que seriam 100 teclas mortas, português do Brasil, tá? Esse aqui funciona muito bem para mim, porém pode ser que não funcione bem para você. Você pode estar testando aqui de acordo. Lembre-se sempre de parar aqui nessa parte e testar. Não vai simplesmente clicando em continuar até finalizar, tá? Então seleciona certinho aqui e clica em continuar. Após isso aqui, para quem utiliza a rede Wi-Fi, ele dá a opção aqui, tá bom? Para quem está utilizando via cabo de rede, ele vai passar direto. Então aqui é só clicar sobre sua rede Wi-Fi e clicar em conectar. Ele vai te dar esse pequeno pop-up, você vai digitar a sua senha e pronto, clicar em conectar. Aguarda um pouquinho, ó, a preparar, tá? Então aguarda aqui e pronto, ele liberou o botão de continuar. Clique em continuar. E aqui você vai deixar marcada essas duas opções, tá bom? Caso não venha. Depois clique em continuar novamente. Aqui ele vai perguntar se você quer instalar em Dual Boot ao lado do sistema que está atualmente no seu computador ou se você quer formatar o seu computador e reinstalar os OS como único sistema principal, tá? No caso aqui, eu vou escolher essa segunda opção, que é para formatar e instalar os OS. Então depois disso, clica aqui em instalar agora. Ele vai pedir para você confirmar, você vai clicar em continuar. E aqui você vai clicar em continuar novamente, tá? É só confirmar. Aqui ele vai perguntar o nome de usuário, coloca o nome de usuário certinho e escolhe uma senha, tá? É obrigatório essa senha aqui. Eu vou colocar um 234 para facilitar e vou marcar iniciar a sessão automaticamente. Após isso, clica em continuar. Aí ele vai começar todo o processo de instalação aqui do OS 17, tá? Então vamos aguardar um pouco, ele mostra aqui as etapas, caso você queira acompanhar. Beleza, assim que finalizou, ele já vai dar essa mensagem aqui, ó, instalação concluída com sucesso, tá? Aí você vai clicar em reiniciar agora, ó, pode clicar em reiniciar que ele vai pedir aqui para você tirar o pendrive, tá? Para você remover o pendrive do computador. Olha aí, ó, por favor, remova o pendrive. Pendrive de instalação retirado, você vai dar Enter, tá? Simples assim. Deu Enter, aguarda aí que ele vai fazer a inicialização, porém agora direto do sistema que está instalado no seu computador. Aí pronto, bem-vindo aos OS 17.3, né? Ele te dá aqui a opção de fazer um tour pelo sistema, né? Te mostrando aí as novidades, te mostrando o sistema e mais, tá? Você pode até personalizar a partir daqui já também, se você quiser. Vamos dar um próximo, ó, para você vendo tudo que tem aqui, ó. Conecte celular facilmente, né? Temos essa nova opção também. E aqui para você estar executando a loja de aplicativos, né? Tudo isso ele tem no sistema operacional. Ele, só de você instalar, ele já vem dessa maneira aqui. Aí você já pode começar a utilizar instantâneo, tá? Na hora que você terminou de instalar, você já pode começar a utilizar. Ele também já traz o LibreOffice, ó, que é uma alternativa ali ao pacote Office. Ele já traz também aplicativo de internet, ó, o Brave aqui para você estar utilizando no seu dia a dia. Tenho certeza que se você não conhece o Brave e começar a utilizar, você vai gostar bastante, tá? Ele pede aqui sua senha para entrar aqui uma primeira vez, ó, dá um continuar. E pronto, ele já vai abrir o Brave aqui para você, tá? Olha só que beleza, né? Ele é bem fluido, tá? Ele já vem certinho aqui. E esse computador que eu estou utilizando, ele nem é forte, tá? É um computador fraco. Ele tem apenas 4 GB de memória RAM DDR3 e é um Core i3 de segunda geração.
e mesmo assim ele já vai funcionar perfeitamente aí para você estar utilizando no seu dia a dia. Olha só, aqui no canal, inclusive tem vídeo novo, tá? Se você não viu os vídeos novos que tem no canal, vai lá porque vale a pena, tá? Ó, temos esse aqui do sistema de 100 megas, temos do notebook bom e barato, e até mesmo outros ali que podem ser bastante interessantes para vocês. Aqui já fixado, né, com o nome Programas, a gente tem uma pequena loja de aplicativos, né? E aqui basicamente vai ser onde você vai baixar os programas que você costuma utilizar no seu dia a dia, tá? Tem muita coisa aqui, também você consegue trocar o seu navegador por outros a partir daqui, consegue instalar Steam e muito mais, tá? O sistema também, os temas deles, né, estão bem semelhantes ali, tanto ao Windows quanto ao macOS, tá? Então, se você é usuário do Windows ou usuário do Mac, provavelmente você não vai estranhar o uso aqui. E para instalar aplicativos, ele traz o repositório FlatHub, que é muito funcional, né, e muito bom também. Aí você simplesmente clica em instalar e ele já vai fazer tudo para você. Tanto pegar o arquivo mais recente, quanto também fazer o processo de instalação. E ele te mostra tudo aqui em tempo real para que você possa estar acompanhando, tá? Enquanto ele instala aqui o Chrome, vamos continuar conferindo aqui, ó. Clicando no menu iniciar, temos aqui utilitários, multimídia, gráficos, né? Que traz também outras ferramentas, e aqui todos os aplicativos, onde ele vai listar para você tudo que contém no sistema operacional. Então a gente pode ver aqui do lado que tem tudo, inclusive uma novidade aqui que é o Zorin Connect, que vai te permitir conectar seu celular ao sistema operacional. E aqui em Zorin Appearance, basicamente você vai trocar a interface dele, tá? Um dos recursos da versão Pro lá são mais layouts, né? Inclusive ele te mostra aqui que a versão Pro tem mais layouts, porém não é obrigatório você ter a versão Pro. Apenas com os temas que você tem aqui, você já consegue mudar bastante coisa e ter uma aparência bem legal e bem funcional também, tá? Como essa aqui, por exemplo, que é uma aparência ali mais semelhante ao Mac, né? Então você pode estar utilizando tudo isso aí se você quiser. É só clicar sobre o tema que você quer e instantaneamente ele vai fazer a troca para você e deixar aí o mais próximo do que você quer. E não se limita somente a essas configurações, você consegue mudar o tema de acordo com as cores, ó. Pode colocar modo escuro, modo claro, e ele vai mudar tudo isso instantaneamente também para você. Tem como você fazer a troca de efeitos, configurar área de trabalho, adicionar lixeira, volumes montados, né, que serão as partições, pendrives que você vai colocar, ó, como diminuir ou aumentar o tamanho. Tem como configurar as janelas também, tem várias configurações muito boas. E de resto é bem semelhante ao Windows, ó, menu de contexto, central de controle aqui, ó, tudo bem simplificado e de fácil uso, tá? E aqui ainda não terminou o nosso navegador, né? Então vamos continuar vendo aqui. Eu vou estar entrando aqui nas configurações e eu quero estar mostrando para vocês o hardware que eu estou utilizando. Então se a gente descer até sobre aqui, olha só, temos aqui 4 GB de memória RAM, um Core i3 de segunda geração, o 2120. Aqui a placa de vídeo gráfica dele é aquela Intel Gráfico 2000, tá? Então ela não é muito recente não. Eu estou utilizando um SSD de 128 GB e esse hardware aqui conseguiu comportar muito bem o Zorin OS 17.3 Core, o tipo de sistema 64 bits, tá? E um ponto bem importante para quem tem dúvidas sobre atualizações, você consegue atualizar pelo sistema mesmo, tanto os softwares quanto o próprio Zorin OS. Assim que saem atualizações, novidades, correções, você consegue atualizar a partir daqui. E aqui nas configurações também é bem completo, né? Tem tudo aqui que você vai precisar para o seu dia a dia, tá? Você tem que explorar o sistema, tem que conhecer o sistema, aí sim você vai decidir se ele é bom ou não para você. Mas eu te garanto que ele é muito bom, tá? Eu já instalei também em computadores que eu já comprei para revender, já instalei em computadores de clientes, de amigos, e todos estão lá funcionando muito bem até hoje, tá? Tem amigo meu que está com a versão 16 até hoje, eu até falei para ele que eu tenho que atualizar, que já saiu a versão 17, tá? Só para você ter uma noção de que o sistema não fica quebrando o tempo todo, não fica corrompendo, coisas do tipo, tá? Tem gente que instalou uma vez o Zorin OS e está utilizando aí há muitos anos. Quando ele instala algum aplicativo da loja, algum programa, ele já mostra aqui, ó, o Chrome está pronto, instalado, tá? Aí se você for na loja de aplicativo, ele já vai estar aqui, ó, prontinho para uso, para você estar executando a partir daqui. Então não tem muito segredo não. Apenas instala o que você vai utilizar e pronto, é só utilizar. Fechou? Então é basicamente isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá? Um vídeo que ficou um pouco longo, né? Eu tô evitando fazer vídeos longos, mas tem momento que não tem o que fazer. O vídeo tem que ser completo para que você possa entender o que você tem aí para estar utilizando, fechou? Então é isso, um forte abraço e até um próximo vídeo.